eu sou Fabi Donato, do Doméstica de Alta Performance. Eu capacito a sua empregada doméstica para que você tenha um braço direito aí na sua casa. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso curso que eu tive, não o curso, na verdade, sobre o nosso evento que aconteceu no dia 4 de fevereiro, onde a gente apresentou o curso para vocês, né, do curso da Doméstica de Alta Performance. E surgiram algumas dúvidas depois desse curso. Eu tive algumas mensagens do pessoal me mandando, tirando dúvida, mesmo de quem até comprou o curso. Então eu resolvi fazer essa live hoje para a gente tirar dúvidas de como funciona o curso. E eu listei aqui, eu tô com uns post-itzinhos aqui para ir me orientando das principais dúvidas, tá? Então hoje a gente vai falar de dúvidas sobre o curso que eu tô propondo aqui para o Doméstica de Alta Performance, tá bom? A primeira dúvida que eu quero falar com vocês o curso, a nossa primeira pergunta, né? O curso é para empregadora ou para a funcionária? Gente, o curso é para a funcionária, tá? Só que a gente precisa da participação da empregadora. Então, eu preciso que a dona de casa também esteja não envolvida na rotina do dia a dia, porque isso, quem vai passar essa informação e quem vai dar essa orientação para sua funcionária sou eu. Só que a gente precisa trabalhar, porque a base do curso a gente vai trabalhar mentalidade, né? Então, ali eu preciso também que você, dona de casa, esteja comigo alinhada nessa relação do retorno, do feedback. E então, assim, aqui a gente faz uma programação onde eu converso com você, dona de casa. Eu te explico como funciona o curso e a ideia é a dona de casa pagar o curso para sua funcionária, tá? Então, a capacitação e o treinamento é para a empregada doméstica, tá bom? Primeira dúvida. A segunda dúvida é: qual é a duração do curso e por que a frequência que eu tô propondo? Então, vamos lá. O curso, ele acontece em 4 sábados consecutivos, tá? Começando agora, dia 13 de fevereiro, é a nossa primeira aula, tá? E a gente vai ter uma duração aí de aproximadamente, começando às 9, então a gente vai começar às 9 e a gente deve ir até o meio-dia. Essa é uma estimativa de tempo, porque isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da integração, de como a gente vai interagir com todas as nossas funcionárias que vão estar ali fazendo o curso comigo. O curso, ele acontece nos sábados, nesses 4 sábados ao vivo, tá? E a ideia de ser ao vivo é exatamente para a gente ter essa interação, tá bom? E depois o curso vai ficar gravado e para quem, enfim, não conseguiu participar ou quer rever, ele vai estar lá gravado e a pessoa vai ter acesso a hora e quando quiser, tá bom? E por que eu fiz nesse esquema? Primeiro, porque a gente acredita eu acredito que se a gente tem um dia na semana onde eu vou estar passando as informações e sendo num sábado, quer dizer, na segunda-feira a sua funcionária já vai conseguir começar a colocar em prática tudo que a gente está ali colocando no curso. E eu não quero, gente, que seja uma coisa corrida. Eu quero que ela tenha tempo de assimilar as coisas que eu vou passar. Eu quero que ela tenha tempo de colocar em prática o que eu tô colocando para ela no curso, o que eu tô explicando para ela no curso, e depois aí vai ter mais um sábado, aí a gente volta a conversar para tirar mais umas dúvidas, voltar no próximo módulo, e aí ela começa de novo na próxima semana
com essa implementação de tudo que eu tô colocando para ela já aí na sua casa. Eu não quero passar uma chuva de informações, eu quero que ela assimile, eu preciso que ela tenha esse tempo para ir colocando em prática tudo que eu estou mostrando para ela, tudo que eu estou ensinando para ela. Então, por isso que eu desenvolvi esse curso com essa frequência e desse modo, tá bom? Eu acho importante ficar claro isso, porque a gente, quando vai imaginar um curso, que a gente vai fazer um treinamento, todas essas informações e todo o meu planejamento, ele é vinculado ao cronograma do curso, tá bom? Então, só recapitulando para a gente fechar essa segunda pergunta. 4 sábados consecutivos, começando agora no dia 13 de fevereiro, duração de 9 ao meio-dia, tá bom? E vamos lá, segunda pergunta já foi, vamos para a terceira pergunta. Surgiram algumas dúvidas de como abordar a funcionária para falar do curso, né? Eu tive inclusive pessoas que compraram e falaram: Fabi, adorei, quero super fazer o curso, comprei, mas eu tô sem saber como que eu passo isso para minha funcionária sem que ela se sinta ofendida, sem que ela ache que eu não tô gostando do trabalho dela, né? Então aqui a gente tem algumas colocações. Então eu tenho esse caso específico dessa pessoa que me perguntou que ela tá satisfeita com a empregada, que ela tá satisfeita com o serviço, mas que ela quer que ela se desenvolva. Então essa é a ideia dela, né? Ela tá dando realmente porque ela gosta da funcionária dela. Então aqui eu coloquei para ela o seguinte: super bacana isso que você tá fazendo. E eu acho que você tem que ser exatamente transparente com ela. Você tem que falar que você gosta do serviço dela, que você está satisfeita, mas que esse curso é um presente, é um reconhecimento do serviço dela para você. Então, explicar que é um curso que a gente vai estar melhorando a rotina dela dentro de casa, que a ideia é ajudá-la a otimizar o tempo dela e que para ela também ter uma troca de conteúdo, para ela crescer profissionalmente e que isso sim é uma oportunidade. Gente, e no curso eu reforço todas essas informações, porque realmente isso e assim, realmente eu falo que é uma verdade, né? Quando você dá a oportunidade da sua funcionária fazer um curso de capacitação, você realmente está ali oferecendo um crescimento e dando sim uma oportunidade para ela. E ela precisa entender isso de uma forma positiva, né? Ela precisa, não que eu precisa é muito pesado assim da gente falar, mas eu acho que ela vai entender que você tá sim pensando nela, pensando na capacitação dela, no crescimento dela. E aqui eu reforço muito, eu sou completamente a favor da capacitação para essa classe que é da empregada doméstica, porque eu acredito sim que, como qualquer outra profissão, as nossas funcionárias, sabe, são tão importantes para nós e que a gente sim merece, que a gente merece ter uma pessoa capacitada dentro de casa e sim, elas merecem aprender, elas merecem estar ali crescendo, desenvolvendo o trabalho delas e se sentindo, né, mais capaz, mais eficiente e se sentindo sim que ela faz parte, né, daquele ambiente e de um ambiente que elas nos trazem segurança quando elas estão ali entregando um serviço de qualidade, um serviço com mais eficiência, né? Isso é importante para as duas partes.
esse curso eu volto a reforçar, para quem já assistiu alguns vídeos meus, eu falo sempre e eu vou continuar insistindo nessa questão. Aqui o curso ele é via de mão dupla, tá? Ele tem que ser bom para as duas partes. Ele tem que ser bom para quem eu vou estar ensinando, que é a sua funcionária, e para você, que vai estar dando a oportunidade desse crescimento para ela, tá bom? Então, é isso, gente. Quando a gente fala aí de como, né, abordar a nossa funcionária com relação a esse curso, eu sim acredito que a gente abordar dessa forma, colocando como um reconhecimento, né, um agradecimento ali de como ela é importante para você e de que você quer que ela cresça e que ela se desenvolva, ela vai entender sim. Ela vai entender que isso é um reconhecimento, tá? E já tive o retorno. Depois que eu conversei com essa pessoa que se inscreveu, ela falou: nossa, Fabi, ela amou a ideia, super curtiu, ficou super feliz e me agradeceu. Então, é isso, gente. Às vezes, a gente sabendo colocar, né, e valorizando quem tá ali com você, mostrando que isso é uma valorização, você tem o reconhecimento de volta e ela vem pro curso mais aberta, ela vem pro curso com a mente e o coração aberto para aprender. Isso para mim também é importante. Isso traz um resultado surpreendente e vocês vão sentir isso aí na casa de vocês, tá bom? A próxima pergunta é: por que esse curso não é presencial? Então vamos lá. Desde o início eu já imaginei e eu já bolei esse curso online, tá? A minha ideia do curso online é exatamente eu ter a certeza que eu consigo passar essa capacitação para ela numa troca de vídeo, onde a gente vai estar, eu vou estar com ela em 4 sábados, tá? E a gente vai estar ali trocando ideia, eu passando tudo que eu quero de ensinamento para ela, trocando ideia com outras funcionárias, e a gente vai estar, além de ensinar, tendo um bate-papo. Eu tenho certeza que ao integrar todo mundo, a gente vai ter uma troca de conteúdo muito rico. Então, essa aula online, eu vou ter um contato muito próximo com todas as funcionárias de vocês. E depois, o que acontece? Essas aulas, elas ficam gravadas. Então, o que é bacana aqui? Dois motivos principais. Primeiro, se a sua funcionária não puder participar ao vivo comigo no sábado, ela vai ter todo o conteúdo gravado e ela vai assistir quando e como ela quiser, né? Quando ela tiver aí um tempinho para poder assistir, e depois que ela fizer que ela assistir a aula online, ela vai ter um canal aberto de WhatsApp comigo, onde ela vai me perguntar, ela vai falar: olha, Fabi, quando você falou sobre X coisa, eu não entendi direito, ou enfim, qualquer dúvida que ela tenha, ela vai ter um canal aberto comigo ali pelo WhatsApp, que eu vou estar conversando com ela e tirando as dúvidas, tá? E a segunda questão da gente ter aqui esse curso online é o tempo, a otimização para ela. Ela não vai ter que se deslocar para vir até o meu local de ensinamento. Ela não vai ter que perder, né, o tempo dela com relação a essas idas e vindas. E a gente tem uma questão também que eu tô em São Paulo. Quem é de fora tem a oportunidade também de oferecer esse crescimento, essa capacitação para sua funcionária doméstica, tá bom? Então, eu tenho assim certeza, convicção de que o curso online ele funciona melhor do que um curso presencial, porque a gente tem uma troca de conhecimentos, uma troca de ideias, não só comigo, mas com todo mundo que está participando do curso, tá bom?
Então, aqui a gente tem essa... E eu tenho, e mesmo sendo online, mesmo sendo ali com todo mundo, a gente consegue dar dicas personalizadas de acordo com os seus hábitos, de acordo com os hábitos da sua casa, da sua família. Isso não é uma questão, isso é resolvido plenamente durante o nosso curso, tá bom? Então é essa a outra dúvida que a gente tinha aí. Curso online é mais didático, é mais prático e a gente vai conseguir entregar o conteúdo que eu tô querendo e que eu tô propondo sem nenhum problema de não ser presencial, tá bom? Então vamos lá. A próxima dúvida, né, que surgiu aqui foi, deixa eu ver aqui no meu post-it. O curso é para qualquer empregada doméstica? Então, gente, essa foi uma questão que também me perguntaram e eu vou reforçar aqui com vocês uma questão. O curso é para qualquer empregada doméstica, para quem já tem muita ou pouca experiência, para quem está com você há muito tempo ou que está chegando agora, tá? E para qualquer grau de escolaridade. A única ressalva que eu faço aqui é: o curso ele é melhor aproveitado para quem tem um mínimo de alfabetização, tá? Isso é importante eu falar, isso é importante você saber, porque eu quero te entregar exatamente o que você está buscando. E quando eu tenho alguma dificuldade com relação a pessoa tá ali, né, a sua funcionária não conseguir colocar num papel, não conseguir colocar em prática algumas coisas que vão ser necessárias para a organização dela e para a otimização dela do cronograma, da rotina do dia a dia, isso pode sim prejudicar a entrega, isso pode sim prejudicar o entendimento dela e o pôr em prática mesmo aí na sua casa. Então, sim, prestem atenção com relação às suas funcionárias e todas elas são muito bem-vindas, todas elas vão ser tratadas com muito carinho, com muito respeito, aqui como eu trato as minhas funcionárias, tá bom? Então vamos para a dica 6, vamos lá. E se a minha funcionária não tiver interesse? Né? Fui lá, conversei com ela e ela não se mostrou interessada. Gente, aqui tem uma questão que eu acho que vale a gente colocar e que vale ser reforçado, que é você mostrar para ela a importância dela dentro de casa e como você gostaria, né, que ela crescesse e que todos os profissionais, independente de função que eles exerçam, merecem ser capacitados, inclusive ela, né? Se ela tem ali uma rotina, se ela faz a organização dela, de repente com uma orientação de alguém que conhece, que já tem essa experiência, pode ajudá-la, mesmo se ela já estiver aí na sua casa há muitos anos, gente. Essa orientação e essa capacitação vai trazer um crescimento para ela e uma otimização do tempo dela. Então aqui vale essa conversa, sempre pensando, gente, em como é importante você se colocar no lugar do outro. A comunicação é algo que é fundamental para o entendimento do que você quer passar. Então eu acho que a gente tem aqui modos, né? Modos de dizer as coisas. Umas ficam gravadas com um jeito de como você está realmente querendo que aquela pessoa cresça, e outras ficam como uma obrigação. Então não é assim que a gente quer passar a nossa ideia do curso.
Então, a ideia aqui é você conversar com a sua funcionária, explicar para ela que você quer que ela se desenvolva, que ela cresça e que isso é uma oportunidade para ela, uma oportunidade de aprendizado. E então, assim, essa questão do colocar e como colocar, sim, vale ser treinado não, desculpa, vale ser colocado dessa forma otimizada, tá bom? Gente, eu tô com uma questão, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque, por incrível que pareça, a bateria do meu Note, peraí, um minuto, gente, ela tá aqui, ela tá acabando, e senão acaba a nossa live no meio do... Opa, peraí. Gente, ao vivo é assim, eu tô transmitindo para vocês do Insta, tô transmitindo pro YouTube e tô transmitindo no Face. Então, desculpa, vamos lá. Recapitulando, voltei, coloquei minha bateria aqui, agora a gente consegue conversar um pouquinho mais. Então, quando essa questão da colocar, né? Só pra gente fechar o assunto se ela não tem interesse. Então é isso, eu acho que o jeito de colocar é importante, mostrem para ela a importância dela dentro de casa e que essa é uma oportunidade de crescimento dela, de desenvolvimento pessoal. Porque outra coisa que é legal a gente colocar é que esse treinamento, ele vale tanto para ela crescer profissionalmente, né, no trabalho dela, a entrega do trabalho dela, e para ela ter uma rotina melhor, para não ter essa questão às vezes de, sei lá, né, a gente às vezes chega, a pessoa fala faz, a hora que você vê ainda ficou coisa sem fazer, às vezes por falta realmente de uma orientação. Mas que isso ela leva, além da vida profissional dela, ela leva para a vida pessoal, para casa dela. E eu já tive esse retorno. E vocês não sabem como é bacana quando você tem um retorno de que você entregou um ensinamento, de que a pessoa entendeu, assimilou e, além de tudo, ela levou para a vida dela, para a vida pessoal dela. Então, é super bacana essa questão de você ter esse reconhecimento do ensinar, não só no profissional, mas como no pessoal também, tá bom? Então, vamos lá. A outra questão que surgiu aqui foi como eu sei que vai funcionar para mim. Então, essa questão do como vai funcionar para você, eu quero te listar alguns itens aqui e vamos ver se você se encaixa nessa turma. Aí você vai saber que o meu curso é para você. Então, quem que eu tô tentando ajudar aqui com essa capacitação de curso, desse curso para empregada doméstica, né? Quem não tem tempo para organizar a rotina de casa, quem não sabe organizar essa rotina, para quem tá aí com a funcionária, que gosta da funcionária, mas ela tá meio desorganizada, ela não tem um cronograma e ela repete as coisas ou fica te perguntando muitas vezes como que vai ser a rotina de hoje. Para quem tá sem uma organização do cardápio semanal, para quem tá sem, exatamente, né, que eu já tinha até comentado, mas eu vou repetir aqui, quando você tem uma funcionária que não está motivada, que você vê um desânimo, então também esse curso é para você, e
quando você tem aí uma questão, eu acho isso importante a gente falar isso, de desorganização da casa, que você vê que a sua casa não tá tão organizada e não tá tão limpa como você gostaria, tá? Então, esses são pontos que a gente trabalha nesse curso. Então, se você se encaixou em alguma dessa lista aí que eu tô te colocando, esse curso é para você e esse curso funciona para você, tá? Então, aqui é legal a gente colocar essa questão das dores que a gente tem, né, com relação à entrega desse serviço que pra gente é tão essencial, que é a nossa funcionária aí dentro de casa. Então, sim, se você se encaixou em alguma desses itens aí que eu listei para você, esse curso vai funcionar para você, tá bom? Vamos lá. A próxima pergunta é: qual é o conteúdo dos módulos? Então, agora a gente vai falar dos nossos 4 sábados, o que eu trabalho em cada um deles, né? O primeiro sábado a gente faz, eu chamo aqui de virada de chave, tá? A virada de chave, ela precisa ser o primeiro módulo, porque é onde eu vou mostrar para sua funcionária como que ela precisa se enxergar, né? Como ela está dentro de casa, como é a entrega do serviço dela, o quão importante ela é para as nossas vidas, para as nossas famílias, e ela precisa se enxergar no nosso ambiente como realmente uma pessoa importante. E, gente, eu valorizo o serviço da nossa funcionária, porque a partir do momento que ela entende que ela faz parte da casa e que ela é importante para aquela família e que o serviço dela precisa ser como qualquer serviço de qualquer outro funcionário, entregue com qualidade, vocês vão ver que essa mentalidade ela começa a mudar. E é a partir daí que a gente começa a receber uma entrega de um serviço de qualidade, a gente começa a ver proatividade na nossa funcionária, mas ela precisa ela precisa estar conectada, ela precisa estar enxergando isso, ela precisa estar ambientada e ela precisa ter essa virada de chave para ser uma funcionária proativa. E aqui eu digo que é o módulo mais importante, sim, e a gente precisa começar com ele porque é a partir dele que a gente vai ter uma entrega dos próximos módulos de uma forma mais efetiva, tá bom? E esse jeito de trabalhar e essa mentalidade, eu trouxe isso para dentro da minha casa quando eu comecei a entender que a minha funcionária, né, a Verinha, para quem já conhece aí algumas coisas do que eu já contei aí da minha vida, quando eu entendi que a Verinha não estava se valorizando, que ela não entendia a importância dela aqui dentro de casa para mim e para minha família. E aí eu comecei a trazer o meu curso de gestão de pessoas, todos os cursos que eu fiz e que eu colocava em prática na minha empresa, eu comecei a trazer de uma forma, lógico que não é igual, gente, eu não capacito o meu pessoal do escritório igual eu capacitei a minha funcionária, né? E isso é importante da gente colocar, porque o ambiente de casa é diferente, ele é mais intimista, mas a base do ensinamento é a mesma para qualquer profissional. Então, quando você tem ali você vai motivá-la, você vai ter ali autoestima, você vai mostrar para ela como ela é importante, como ela faz parte do ambiente e que a entrega dela de qualidade e ela, a partir do momento que ela se propôs, né, a fazer aquele serviço por opção ou não, apesar dela falar, putz, não era isso que eu queria, eu não tive outra oportunidade, tudo bem,
é ali que ela está trabalhando, é ali que é o ganha-pão dela, e ainda bem que ela tem aquele emprego. É isso que a gente tem que mostrar para ela, que olha que legal, apesar de não ser o que ela almejou e talvez o que ela queria, ela tá ali numa família que ela pode ajudar, que ela pode entregar um serviço de qualidade, e que isso sim é uma profissão, e uma profissão respeitada, uma profissão que ela tem ali o respeito de quem ela tá trabalhando. E isso é importante da gente deixar colocado, tá bom? Então, nesse primeiro módulo, eu trago todo esse meu conhecimento de todos os cursos que eu já fiz com coaching, de autoliderança, de autoconhecimento, eu trago isso para elas, tá bom? Vamos lá. O segundo módulo é administrando o tempo. Aqui entra uma questão que eu tenho percebido uma dificuldade grande de algumas pessoas pelas trocas de mensagem que eu tenho, do pessoal me falando aí, me dando retorno de algumas questões que eles têm com relação à entrega do serviço de algumas funcionárias, né? E é isso, a administração do tempo a gente consegue resolver e otimizar de uma forma muito eficiente quando a gente tem um planejamento e um cronograma das atividades da nossa rotina aí do dia a dia. Então aqui eu vou de modo conversando com elas e vendo aí, né, cada uma pensando na rotina da família que ela atende, da casa que ela trabalha, como que é a melhor forma dela colocar em prática um planejamento, um cronograma das atividades diárias dela, né? Aqui eu vou explicar que a gente não faz faxina na casa inteira em um único dia, isso não funciona, gente. A gente tem que dividir a casa por cômodos, então cada dia é o dia da faxina de um cômodo. Ela vai entender dentro do ambiente dela de trabalho aonde ela pode colocar, por exemplo, um dia que ela tem mais atividades como troca de roupa de cama, dia de lavar a toalha de banho. Então, nesse dia, vamos fazer a faxina num cômodo da casa que talvez demande menos dela, porque daí ela consegue organizar com muita tranquilidade toda a rotina da casa. Então, é isso que eu mostro para elas, é nisso que eu trabalho com elas, para a gente ter uma organização e quão importante é ela seguir aquele cronograma, tá? Então ela vai ter lá o cronograma dela, ela vai colocar onde ela consiga ver todos os dias e ela vai seguir aquele cronograma, tá? É lógico que a gente tem, às vezes tem imprevistos, uma coisa ou outra que de repente ela vai sair do cronograma. E aqui também eu quero deixar uma ressalva para você, dona de casa. Não adianta a gente dar fogo para as nossas funcionárias apagarem todos os dias, né? Ela tem que seguir uma rotina, ela tem que seguir aquele cronograma. Eventualidades acontecem, mas elas são exceções. Elas não podem ser o que acontece no dia a dia, tá bom? Então, a partir do momento que ela começa a seguir o cronograma dela, ela vai sim otimizar o tempo dela, ela vai ter uma rotina do dia a dia sem ter que ficar te perguntando a todo momento, né, o que ela vai fazer, como vai ser a atividade dela naquele dia. Então, isso é importante para a gente estar fazendo esse módulo aí do administrando o tempo. E a partir do momento que ela começa a colocar em prática e ela vê que ela consegue cumprir todo o cronograma dela do dia sem nenhuma preocupação e dando tempo dela fazer as coisas sem afobar, sabe? Sem ficar ansiosa porque não vai conseguir fazer alguma coisa, ela consegue entender sim que o cronograma está ajudando ela e ela vai seguir aquele cronograma e você vai ver que a rotina da casa começa a ter um esquema que funciona para a família inteira. É bem bacana quando a gente começa a ter essa percepção, tá bom? No módulo 3, a gente fala de alimentação.
Aqui a gente coloca a alimentação como um ponto importante do meu curso, porque a gente tem aqui uma questão de falta de planejamento de cardápio semanal, que também aparece como uma reclamação não, mas como alguns comentários, né? De como assim, falta criatividade no menu, de como que falta um pouco de comida mais saudável, como a gente tem desperdícios de alimentos, porque se você não tem esse cronograma, né? Esse cardápio semanal, às vezes a gente compra coisas no supermercado, no hortifruti, que acabam não sendo usadas e no final das contas vão para o lixo, tendo aí um desperdício que não é legal, né? Uma coisa que eu gosto muito de reforçar aqui também é que a gente tendo esse cronograma semanal, a gente, além de organizar a nossa refeição de um modo mais saudável e de um modo variado, a gente desperdiça menos alimento, tá bom? Então, esse módulo de alimentação, eu vou mostrar para elas, né, como que a gente vai se organizar e como que ela, tendo essa organização do cardápio semanal, isso também melhora a vida dela, não só a nossa, mas volto a dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o dia que é o dia que ela vai passar roupa. Poxa, esse dia é um dia que ela gasta mais tempo passando roupa, e que para ela, se ela tiver uma organização do cardápio e do cronograma dela de alimentação, nesse dia ela vai colocar alguma refeição que para ela é mais rápida de fazer, que ela perde menos tempo na cozinha para ter mais tempo ali, passando a roupa. Então, gente, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas em todos os momentos eu coloco sempre ela como o centro das atenções e mostrando para ela como o envolvimento dela com a organização da casa é importante. Não só, de novo, na entrega do serviço, como para ela ter um serviço, né? Ela ter um dia mais tranquilo, ela ter um dia mais otimizado para entregar o serviço dela conforme ela gostaria que fosse entregue, como você quer receber, tá bom? E então, assim, esse módulo de alimentação, eu vou mostrar para ela como que ela vai ter ideias de criar cardápio, sempre levando em consideração os hábitos de cada família, né? Tem família que pode ter aí uma pessoa que é vegetariana ou uma pessoa que está fazendo alguma dieta especial. E aqui é legal eu colocar para vocês que essas questões, né? Se tem uma pessoa que a gente tem que ter ali, a família tem ali, tem gente que não é vegetariana, tem gente que é vegetariana e tem gente que está fazendo dieta. Com o cardápio elaborado, ela consegue atender todo mundo, sem ter a preocupação de pensar, nossa, agora eu vou ter que cozinhar isso para essa pessoa ou isso para aquela pessoa. E com esse cronograma e com essa organização, ela vai já saber exatamente o que ela vai fazer e que vai atender a família inteira, sem ela ter que ficar se estressando e pensando, e sem você também ter que ficar pensando e se estressando com relação à organização do cardápio semanal, tá bom? Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês e que é bacana a gente colocar é o último módulo do curso, que é organização, tá? Aqui eu tenho uma questão. Eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu tenho meu marido e os meus filhos que não são. Pelo contrário, são bem bagunceiros. E eu consegui, de um modo bem eficiente, equilibrar junto com Verinha essa questão da organização da casa. A partir do momento que a gente teve, né, a gente começou a pensar em como que a gente vai otimizar, porque era sempre, gente, uma gritaria aqui, onde que tá não sei o que, ninguém achava nada, por mais que eu guarde, porque só eu que colocava as coisas no lugar. Então, a partir do momento que a gente definiu, né, cada coisa no seu lugar, começou a se criar um hábito da gente guardar sempre as coisas que são comuns a todos
no mesmo lugar. Então, a partir desse momento, eu não tinha mais que ficar escutando: mãe, cadê a tesoura? Né? Verinha vindo me perguntar onde que estava algum objeto, ou mesmo meu marido me perguntando alguma coisa que ele estava procurando e que não achava, sendo que sejam, lembrando, coisas que são comuns a todo mundo na casa, principalmente coisas de despensa, cozinha, que ali a gente tem todo mundo usando, né? Então, a partir do momento que a gente organiza cada coisa no seu lugar, esses objetos começam a voltar para o mesmo lugar e as pessoas não ficam te perguntando a todo momento aonde que tá, ou você fica estressada procurando e não acha. A organização da casa, ela tem que ser harmoniosa, tá? Ela tem que atender todo mundo. Você não sendo uma pessoa organizada, você não sendo uma pessoa que você pode até não ser uma pessoa, você pode ser bagunceira, mas que você gostaria de ter uma casa onde você encontre as coisas e que esteja uma funcionalidade para todos da família, isso é bacana, porque isso harmoniza o ambiente pra gente. E a organização, querendo ou não, ela traz uma questão além de dentro de casa, né? Ela leva para a vida, ela leva para o profissional. Então, a gente ter ali um mínimo de casa organizada é bom para todo mundo, é bom para toda a família. E nesse módulo, eu vou trabalhar com ela exatamente isso. Exatamente como que ela vai poder se organizar para ter ali as coisas organizadas, para ela enxergar onde estão as coisas, para ela não ter que ficar procurando também. De novo, a gente fala da otimização do tempo, tá? Se ela vai ali na despensa, ela já sabe o que tem na despensa, porque ela já organizou a lista de supermercado, porque ela tem essa organização, gente, as coisas funcionam de uma forma que deslancha e ó, a roda gira. Então, isso daí é um ponto que eu trabalho sim, e eu trabalho de uma forma bem efetiva. Eu vou mostrar para elas técnicas de personal organizer, para ela ter uma ideia de como que ela vai organizar aí o seu armário de uma forma mais eficiente, onde ela vai colocar, né, as coisas que usam mais, as coisas que usam menos, os nossos utensílios do dia a dia. Então, isso é importante também para a gente ter um ambiente e uma otimização do tempo da família inteira dentro de casa com a organização, tá bom? Então, a gente passou aí pelos 4 módulos. Módulo 1, virada de chave. Módulo 2, administrando o tempo. O módulo 3, alimentação. E o módulo 4, organização. São esses os 4 módulos que eu trabalho aí com a sua funcionária, tá bom? E são os 4 módulos que eu percebi aqui na minha casa que foram fundamentais para eu ter a entrega do serviço que eu estava buscando e para ter a minha Verinha, né? Eu falo minha porque ela é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que um respeito enorme, é uma pessoa muito batalhadora, é uma pessoa que merece todo o meu respeito. E por isso, a partir do momento que eu consegui passar para ela esses 4 módulos, as coisas começaram a andar de uma forma completamente diferente aqui na minha casa. E é isso que eu quero passar para a sua casa também, tá bom? E finalizando aqui, a gente vai para a última questão, que é como a valorização da funcionária pode influenciar na atividade do trabalho. Então, eu já comentei algumas coisas aí com vocês hoje mesmo, mas eu só percebi que eu tinha, que eu conseguia, né, uma entrega melhor aqui da Verinha a partir do momento que eu mostrei para ela a valorização dela dentro de casa. E aí, assim, gente, aqui é uma questão que eu preciso da sua ajuda, porque eu não tô na sua casa todos os dias, eu não tenho como incentivá-la a todo momento, e
E isso precisa sim partir de você, dona de casa, né? Mostrar para ela como ela é importante, valorizar tudo que ela traz de diferente. Gente, a proatividade, ela precisa ser reconhecida, né? Eu de novo vou falar aqui para vocês, quando a gente tem uma atitude que a gente pensa na outra pessoa e que a gente coloca aquilo em prática, que você se esforçou, né? Que você pensou antes de fazer e que você não tem um reconhecimento, é muito chato, isso desmotiva, né? Por isso que eu falo, o feedback e o reconhecimento, eles fazem parte da nossa rotina, eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando você tem ali o reconhecimento do esforço que você se propôs, né? Você se esforçou, você colocou aquilo em prática, você trouxe uma ideia, ele precisa ser reconhecido. E muito cuidado, às vezes a entrega dela pode não ser o que você gostaria, mas não desincentive, tá bom? O feedback negativo, quando ele é dado ao mesmo tempo que um feedback positivo, ele anula qualquer elogio que você tenha feito para ela. Então, você vai colocar para ela, né, que você gostou e tudo, em um outro momento. E talvez até no outro dia você venha com alguma colocação. Olha, foi super legal, mas seria mais bacana se de repente você fizesse desse jeito. Será que a gente pode testar assim para ver como pode ser? Vou dar um exemplo aqui de casa. A gente gosta mais ou menos de berinjela. Não são todos aqui de casa que comem berinjela, mas o pessoal gosta de abobrinha. E teve um dia que Verinha fez um prato de berinjela. Eu adorei, mas não foram todos que comeram. E aí, o que eu falei pra ela? Elogiei no dia, eu falei, nossa, que delícia, ótimo, adoramos a iniciativa, né? Ela trouxe uma coisa diferente pra gente, um prato diferente. No dia seguinte, eu falei, Verinha, eu percebi que os meninos não comeram muito a berinjela. Será que você pode fazer essa mesma proposta de prato e vamos tentar com uma abobrinha? Será que vai funcionar? Então, vocês notam a diferença quando a gente conversa, né? E como a gente coloca as nossas observações? Então, é isso que eu quero que vocês também entendam, que a valorização dela e o reconhecimento é fundamental para ela entregar para vocês um trabalho de melhor qualidade, tá bom? Então, eu acho que foi isso, gente. Essas foram as questões que eu tive que mais apareceram como dúvidas. Espero que eu tenha clareado aí para vocês também essas questões dessas dúvidas que surgiram. Se você tem alguma outra dúvida que eu não falei aqui, manda uma mensagem, compartilha comigo. Eu vou ter o maior prazer de dividir com você uma resposta, de trocar uma ideia com você de como de repente você pode tentar ajudar aí a sua funcionária também. E só colocando mais uma questão que eu esqueci de falar aqui no meio da nossa conversa, que é o seguinte, no curso, eu vou passar para elas, né? No sábado a gente vai ter um conteúdo e durante a semana eu vou mandar um e-mail para vocês, eu vou ter uma comunicação com vocês, porque como eu disse anteriormente, vocês estão ali presentes e eu preciso do feedback de vocês para a gente ir alinhando tudo que eu tô passando para elas e se tá sendo aplicado. Então, eu vou passar para vocês durante a semana um e-mail para quem tá, né, fazendo o curso aqui comigo, onde eu vou estar falando para vocês o que foi o conteúdo e trocando umas ideias com vocês de como a gente pode estar orientando ali no sentido de feedback, de valorização, porque eu faço isso, mas eu preciso que você também faça. É muito importante que ela tenha esse reconhecimento de você, dona de casa. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu compartilho com vocês essas dúvidas do curso. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam, tem mais dúvida? Manda para mim que a gente vai conversando e trocando essa ideia, que eu tenho certeza que juntas
nós vamos chegar aí na capacitação dessas pessoas tão importantes para a gente, que são as nossas funcionárias domésticas, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, fiquem bem!